Havendo regimental, declaro aberto a 12ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Competentes senhores conselheiros, ilustre procuradora, senhor procurador, senhor diretor-geral, funcionários, advogados, sobre a mesa a ata da primeira sessão ordinária, que meio da aprovação nessa oportunidade. Não havendo objeção, não aprovado, regulei a assinatura plenamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que querem fazer uso. Antes de passar a ordem do dia, independente do Ministério Público, Dr. Rafael Baldo, contra eventual interesse em algum processo contra da pauta, pretendo sustentar algum item. Boa tarde, Vossa Excelência, doutos conselheiros dessa colina da Câmara, doutos secretário de Geral, digna representante da Fazenda. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral no item 46 e retirada de pauta no itens 2 e 14. É regimental. Obrigado. Vamos começar, então, o item 1. O Ministério Público de São Paulo, através do seu procurador, são as contas anuais do Ministério Público de São Paulo, exercício 2013. O responsável, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Em apreciação, as contas anuais, a Secretaria Técnica da Fazenda do Estado, o Ministério de Contas, opinaram pela regularidade dessas contas, conforme constam as folhas. Os dados quantitativos informados pelo número de processos administrativos, ações judiciais, temas de ajustamento de conduta, assim como o relatório dos setores administrativos, evidencia regular atividade do Ministério Público no exercício. Diante disso, eu voto pela regularidade com recomendações das contas do Ministério Público Estadual e suas unidades gestoras de 2013, nos termos do artigo 35 do Diploma Legal do Quitação Responsáveis. Em discussão, também discussão e votação, aprovado. Item 2, retiro de pauta, encaminho ao douto Ministério Público do Estado de Contas. Item 3, convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde, Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista, e a Fundação Espírita Américo Bairral. A assessoria técnica da Casa opinou pela regularidade. Diversamente, sua chefia entendeu incabíveis considerações coligidas pelos interessados. Por sua vez, o Ministério Público da Fazenda vislumbrou a regularidade do convênio, enquanto o Ministério Público de Contas manifestou-se no termo do artigo 1º, parágrafo 5º do artigo normativo. É o relatório. Nesse caso, senhores conselheiros, entendo que a Secretaria, que a origem, logrou êxito em mostrar que os gastos foram razoáveis. O convênio firmado para a transferência de 7 milhões, destinado a pagamento de despesas de consideração e serviços de assistência de saúde prestados à SUS da região, foi devidamente cumprido. Então, acompanho a TJ, da Fazenda, e voto pela regularidade, sem prejuízo das recomendações que apresentaram na decisão. Em discussão e votação, aprovado. O item 4 são prestações de conta, repasse, 2012, originada de convênio entre CDHU e a Prefeitura de São Bernardo do Campo. A assessoria técnica, Procuradoria da Fazenda, manifesta pela regularidade das contas. O exame dos autos não revela óbice aprovação da matéria e restou justificada as divergências inicialmente apontadas pela dirigente de fiscalização desse tribunal. Diante disso, eu voto pela regularidade formal da prestação de contas e dou quitação aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. O item 5 trata-se da Secretaria da Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, através do DAD, instâncias turísticas, através da antiga Secretaria de Economia e Planejamento. Aqui, a Procuradoria da Fazenda opinou para a regularidade da matéria, endossando as recomendações da fiscalização do tribunal. A fiscalização verificou, depois de terem vindo todas as explicações das origens, que os recursos foram bem aplicados e obedeceram a legislação pertinente. Ante exposto, voto pela regularidade formal da prestação de contas e exame, quito responsáveis, sem prejuízo de recomendação, no sentido que sejam cumpridas as decisões desse tribunal. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 6º, prestação de conta de recurso do exercício 2012 entre a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Turismo e a Prefeitura de Água de São Pedro. Aqui,
após analisar os autos, eu entendo que não há óbice para o reconhecimento regular da matéria. Assim também opinou a doutora Procuradoria da Fazenda Estadual. Diante disso, voto pela regularidade da prestação de contas do exame, quito os responsáveis e recomendo, conforme consta dos autos, do corpo dos autos e do voto em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Passa a palavra ao eminente conselheiro relator, Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Valdenir Polizelli, os eminentes procuradores, doutora Cristina Cavezali, doutor Rafael Antônio Baldo, doutor Sérgio Siqueira Rossi, nosso eminente secretário-diretor-geral, a todos os presentes. O item 7 cuida das contas de 2012 da Fundação Procon e a instrução converge no sentido da regularidade. Meu voto acompanha. Essa discussão. Número de discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 8 e 9, cuidam-se, respectivamente, de concorrência, contrato e termos de aditamento de interesse da CDHU e pregão eletrônico, contrato e termo de aditamento de responsabilidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Também aqui a convergência favorável da instrução, os meus votos acompanham. O voto está em discussão, número de discussão e votação, aprovados. Item 10, concorrência, contrato, termo aditivo, termo de recebimento provisório, FDE com Lopes Calil Engenharia, reforma de prédio escolar é o objeto. A instrução é dividida. Aqui temos situação rotineira em que critério da FDE determina a desclassificação da proposta mais vantajosa em nome de pretensa inconsistência de preços unitários. Eu voto com a manifestação de SDG no sentido da irregularidade, não obstante tome conhecimento do termo de recebimento provisório. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 11, concorrência contrato DR Soemeg Terraplanagem, obras e serviços em estrada vicinal. Aqui temos, senhores conselheiros, matéria também frequente em nossas pautas, objeto de pacificação no âmbito do plenário, qual seja o entendimento de que cabe a exigência de engenheiro em vistoria técnica de obras dessa natureza, bem como a questão da caução de participação. Eu voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, não há discussão e votação, o voto está aprovado. Relatórios e votos individualizados, 12 e 13. Regimental. Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria da Educação. Em 2011, a Prefeitura de Registro e em 2014, a Prefeitura de São Luís do Paraitinga. Também aqui concordo com a instrução e voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. O item número 14 tem vista ao MPC. Passa a palavra, retorno ao gabinete. Retirada de pauta, o retorno ao gabinete, ao MPC. Passa a palavra ao Lúcio, conselheiro, auditor Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, senhor conselheiro doutor Renato, procurador do Ministério Público de Contas, procurador do PFE. Em face ao pedido do procurador do MPC, retiro de pauta. Com retorno ao gabinete. É regimental. Vista. Agora vamos à sessão municipal. Agradeço a ilustre doutora Cristina Cavezali, ilustre procuradora da Fazenda Estadual. Itens 15 e 16, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Eu consulto os senhores conselheiros, podemos atuar naquela forma de antecipar, quando vem senhores conselheiros. Então, eu chamo aqui o doutor Elvio Cagliari, que é do item 34. Agradeço o ilustre defensor. Aqui, o item 34, o seu Elvio Cagliari, que foi responsável pelo adiantamento da Prefeitura Municipal de Arami na época, não se conformando com a decisão da 11ª Câmara, de 10/2/2015, que negou o provimento a recurso ordinário
devido em consequência, manteve a sentença do eminente auditor do conselheiro José Romero, no sentido de irregular despesas realizadas no regime de andamento, opôs embargo à declaração, pleiteando preliminarmente o dado referido ao julgamento. Manifestando a matéria, a SDG considera não configurado a unidade suscitada. É o breve relatório. Com a palavra, o ilustre defensor, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, digníssimo presidente, relator desse feito. Senhor conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Renato Martins Costa. Ilustríssimo procurador do Ministério Público de Contas. Primeiramente, gostaria de esclarecer que eu estou atuando em nome próprio, aqui fazendo a minha própria defesa. Apesar de ter mais outros duas pessoas que figuram no polo passivo, né? Mas eu estou fazendo ainda só a minha própria mesmo. Né? Preliminarmente, eu destaco aqui o cerceamento de defesa. Dia 5/2/2015, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo que o julgamento do recurso seria realizado no dia 10/3/2015. No entanto, para minha surpresa, foi publicado dia 27/2, a ata da segunda sessão ordinária de julgamento, dando conta que o julgamento teria sido realizado no dia 10/2/2015. Ou seja, a ata foi publicada, o julgamento foi designado para o dia 10/13, a princípio, mas depois foi feito o julgamento no dia 10/2. Prejuízo claro para a minha defesa, porque pretendia fazer a sustentação oral nessa sessão de julgamento do meu recurso, e pelos motivos que vão ser tratados aqui. Acredito eu que, se eu tivesse feito essa sustentação no julgamento do recurso, talvez estivesse sanado aqui todas as dúvidas dos vossas excelências. Bom, passada essa fase preliminar, ressalto aqui que houve apontamentos aqui em relação à minha prestação de contas. Eu era procurador do município de Aramina no ano de 2003, continuo sendo até hoje, bem como de Vilmar Scandiuzzi, que era funcionário do município, e Cláudio Basso, que era o prefeito na época. Ressalto ainda, entrando já na parte técnica aqui dos embargos, que, data vênia, acredito eu que existe obscuridade na decisão, tendo em vista que o acórdão diz que a conduta apontada teria infringido as alíneas B e C do artigo 33 do regimento interno dessa casa, mas de forma bastante genérica, inclusive não discriminando quais seriam as minhas condutas nesse feito. Então, eu gostaria que ficasse esclarecido quais foram as minhas condutas que infringiram as alíneas B e C, principalmente em relação à linha C, que diz que houve dano ao erário público. Claro prejuízo para a minha defesa, porque, infelizmente, é impossível a gente se defender sem saber exatamente daquilo que eu estou sendo acusado. Não é demais lembrar que o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentados. Creio eu que, nesse caso, não foi. Outro ponto dos embargos, da dúvida ou contradição. Para mim, restou uma dúvida, porque o acórdão se dá em relação... o acórdão teve como fundamento, basicamente, os segundos dizeres do relator. Vou transcrever aqui. Não é demais lembrar a militar contra a boa-fé, no caso em tela, que existem múltiplas falhas comprovadas, que vão desde a falta de identificação do titular dos documentos fiscais até despesas com cigarros e bebidas alcoólicas. Excelências, aqui cabe fazer uma ressalva grande. Aqui se deve separar o joio do trigo. Justamente, por esse motivo, eu requeri, no meio da minha defesa preliminar, o desmembramento do feito, porque as condutas devem ser individualizadas. Eu não posso responder pela conduta das demais pessoas que estão sendo acusadas nesse processo. No meu caso, na minha prestação de contas, não existe nenhuma despesa em relação a bebidas alcoólicas e muito menos cigarro. Então, a boa-fé desse embargante não pode ser afastada por a conduta de outras pessoas. Então, acredito eu que restou uma dúvida aí para ser esclarecido
através desses embargos, sobre pena de se cometer uma falsidade, porque jamais eu utilizei desse recurso público com despesas de cigarro e de bebidas alcoólicas. Se outro dos três utilizou, mas não fui eu. Outro ponto dos embargos, da parte técnica ainda, é da omissão. Creio eu que houve omissão, porque nas razões do meu recurso, eu pedi que fosse, no mínimo, as minhas contas julgadas regulares com ressalva. E aqui eu me socorro ao artigo 33 desse Tribunal de Contas, no seu inciso 2, que diz o seguinte: as contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte dano ao erário público. Se não há nos autos nenhuma prova que no meu proceder, não digo dos outros, mas do meu proceder, houve nenhum dano ao erário público, creio eu que isso deveria ter sido suscitado e analisado por Vossas Excelências, data máxima vênia, mas não foi. Então, gostaria que esse ponto omisso também fosse esclarecido. Se não for me dado o direito de ser julgado regular com ressalva, por quê? Sim. Outro ponto que eu destaco aqui é os efeitos infringentes desses embargos, né? Existe um julgamento do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: os embargos declaratórios são admissíveis para correção de permissão equivocada, de que haja partido da decisão embargada, atribuindo-se efeitos modificativos quanto tal premissa seja influente no resultado do julgamento. Está no texto dos meus embargos a citação do Supremo Tribunal Federal, desse julgado. Creio eu que ele deva ser aplicado aqui. E evoco também o princípio constitucional do artigo 5º, inciso 57, que diz que todo mundo tem a presunção de inocência. Nesse caso, a minha prestação de contas foram apontados apenas erros formais. Destaco aqui quais foram: falta de identificação de veículos abastecidos nos empenhos 03012 e 2892, e refeição sem identificação do usuário. Excelências, creio eu que falta de identificação de veículo e falta de usuário de nota de refeição, se eu apresentei essas notas na minha prestação de contas, acredito que fica superado, né? Foi eu mesmo que utilizei dessas despesas. E diz ainda que houve falta de definição de finalidade dos adiantamentos. Certo. Aramina é uma cidade pequena, creio que eu, com possivelmente 5.000 habitantes, a Procuradoria Jurídica lá só existe eu como procurador. Lá não existe um motorista à disposição da Procuradoria, não existe um funcionário um veículo que possa me levar. Então, eu fazia e continuo fazendo da mesma forma. Diversas vezes estive aqui na capital, nesse tribunal, no Tribunal de Justiça, nas cidades. Aramina nem comarca não é, nem fora não tem. Então, eu preciso me deslocar, preciso de ir a outras cidades para exercer plenamente minha atividade. Então, creio eu que, devido a esse fato, não tem nem como. Não existe nenhum documento falando que eu estive aqui no tribunal, nem nada, mas essas despesas todas que foram feitas foram nesse sentido. Lembrando aqui que o total das despesas que estão sendo apontadas como regulares dá uma quantia de R$ 2.152,80. A única irregularidade que realmente houve da minha parte foi que eu não prestei as contas no devido prazo. A lei municipal dizia que devia ser prestado em 30 dias, e, na realidade, algumas delas eu não prestei em 30 dias. Mas também nenhuma delas ultrapassaram 90 dias, e todas elas foram apresentadas. Se houve alguma irregularidade, a irregularidade seria formal apenas, né? E não houve prejuízo ao erário público, de maneira nenhuma. Vou citar aqui ainda uma decisão desse mesmo Tribunal de Contas, que diz o seguinte: documentos fiscais preenchidos incorretamente para aprovação de despesas. Implica apenas recomendação. Tribunal de Contas, número 5778/91, conselheiro relator José Luiz de Ainhan Melo. Então, excelências, diante desses argumentos, eu reitero todos os pedidos dos embargos,
que eles sejam apreciados, sejam acolhidos para sanar a obscuridade mencionada com devida fundamentação, explicando quais seriam discriminativamente e fundamentadamente as condutas irregulares deste embargante, principalmente as que causaram dano ao erário público. Que se esclareça ainda a contradição mencionando quando a excludente de boa-fé deste embargante mencionada no referido acórdão, qual seria essa excludente, né? Por que não se foi acolhida a questão da boa-fé deste embargante? E ainda que enfrente-se a omissão em relação ao pedido de no mínimo, serem julgar as minhas contas como regulares com ressalva. E também que seja reconhecida a possibilidade dos efeitos infringentes desses embargos, para que as minhas contas sejam julgadas regulares. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Agradeço, passo ao voto. Em preliminar, com esses embargos, discussão e votação conhecido. Quanto à nulidade arguida, entendo cabível esse acolhimento, por vislumbrar a existência de inequívoco prejuízo de defesa. Explico. Na divulgação da ordem do dia da segunda sessão ordinária da primeira Câmara ocorrida 5/2/2015, constou equivocadamente que a referida sessão seria realizada em 10 de março de 2015, cuja impropriedade foi, de fato, objeto de correção no Diário Oficial de 6/12/2015. Porém, sem que houvesse uma ampla publicidade do ocorrido. Constou, claro, uma nota no seguinte teor: retificação da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas realizar-se às 15 horas do dia 15 de fevereiro de 2015, e não como constou. Por se tratar do erro envolvendo a data da realização da sessão, penso que a retificação não poderia ficar restrita a uma simples nota errata. Era necessária a publicação integral da ordem do dia, para que todos os interessados tivessem ciência do ocorrido, e não configurasse cerceamento de defesa, como se alegou na hipótese dos autos. Enfim, resultou prejudicada a produção de sustentação oral na sessão de julgamento, o que, do meu ponto de vista, pode resultar cerceamento de defesa, cujo fato gera nulidade absoluta, e qual, constante entendimento do renomado professor Silvio Rodrigues, pode ser arguida não só por qualquer interessado, como também pelo Ministério Público, além de considerar dever do julgador, que deve pronunciá-la quando contrada aprovada. Grifo meu. Nessas condições, acolho a prejudicial arguida, voto no sentido irregular nula da decisão, proferido 10 de fevereiro último, devendo o processo retornar ao meu gabinete para a reabertura de prazo para a vista, assim como para ser oportunamente providenciar a conclusão na pauta do julgamento, visando sua apreciação, momento em que o doutor defensor poderá disponibilizar de tempo necessário para trazer aos autos todas as documentações trazidas. Eu voto aqui na discussão com a palavra do conselheiro Renan Patrício Costa. Senhor presidente, eu vou propor a Vossa Excelência e ao eminente conselheiro Valdenir uma reflexão sobre um aspecto. O processo apontado pelo eminente defensor e ordenador responsável na oportunidade, ele integrou uma ordem do dia composta por um sem número de feitos. E dentro do princípio de que não há nulidade sem prejuízo efetivo, nulidade proclamável de ofício, eu proporia que nós não declarássemos a nulidade da decisão, mas a anulação da decisão, já que o prejuízo está localizado, setorizado, naquele determinado item que não foi passível de oportunidade de sustentação. Não houve arguição nesse sentido de nenhum dos outros itens da ordem do dia. E me parece que nem seria, vamos dizer, mais adequado nós derrubarmos a ordem do dia inteira, a partir de uma nulidade. Porque se nós declararmos aqui a nulidade, não cai esse processo. Caem todos os julgamentos constantes daquela ordem do dia. Então, eu proponho que nós decretemos a anulação da decisão, pelas razões expostas. Acolho pertinentes motivações de Vossa Excelência, e esse é o propósito, de realmente anular esse caso específico. Então, em discussão, anulando a decisão desse caso, abrindo vista para que haja defesa. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado.
Agradeço, o defensor, agradeço, inclusive, o gabinete conselheiro Donato Martins Costa pela providencial observação. Item. Chamo agora o doutor Rafael César dos Santos, pela Prefeitura de Guararema. O item 63, de relatoria do conselheiro Renato Martins Costa. Agradeço o ilustre defensor. Passo a palavra ao ilustre relator, conselheiro Renato Martins Costa. Rafael, boa tarde. Cumprimento a Vossa Excelência e sumarizo o relatório. Houve uma representação contra o pregão 97/2012 da Prefeitura de Guararema, destinada à prestação de serviço de manutenção de frota de máquinas. A representação foi tida por procedente, sendo que o ponto de controvérsia do qual resultou o decreto de irregularidade consistiu na desclassificação da empresa que oferecer o menor preço em virtude de inobservância da previsão de fornecimento de peças genuínas, sendo consideradas inadmissíveis pela municipalidade outras denominações que igualmente poderiam atender às necessidades externadas. Consignou o referido decisório que a especificação supracitada teria o mesmo significado da denominação peças originais, também passível de aceitação no certame, posto que ambos os termos designariam peças fabricadas por intermédio do mesmo processo produtivo, segundo normas expedidas pela ABNT, as quais prevaleceriam sobre as definições conhecidas no mercado. A Prefeitura recorreu desta decisão, a instrução contou com manifestações de SDG e do Ministério Público de Contas no sentido do não provimento. Foram igualmente apresentados memoriais pela recorrente. É a síntese do relatório. Passo a palavra ao ilustre defensor pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo conselheiro substituto Valdenir Polizelli, excelentíssimo relator, Dr. Renato Martins Costa. Como dito, a representação foi intentada por uma licitante que participou do pregão presencial número 97/2012, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Guararema para registro de preço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas pertencentes à frota municipal da Prefeitura, das marcas Fiatalis e New Holland, com fornecimento de peças, acessórios e lubrificantes genuínos e mão de obra. A representante foi desclassificada porque ela não conseguiu comprovar que forneceria as peças com autorização da montadora. A licitante concorrente a ela, que, por final, obteve vencimento da licitação, foi a Shark Máquinas para Construção Limitada, uma empresa que trouxe aos autos certificado do Sindicato do Comércio Atacadista de Maquinismos em Geral e Equipamentos para Informática da Grande São Paulo, atestando que era a revendedora exclusiva de peças da montadora CNH Latinoamérica, que é a montadora que reúne essas duas marcas, a Fiatalis e a New Holland. Também trouxe a Shark Máquinas declaração da própria montadora CNH Latinoamérica, atestando que somente ela, Shark, seria a revendedora autorizada de peças dessas duas marcas. A representante não conseguiu desconstituir esse documento de exclusividade nem no processo administrativo, no qual interpôs recurso administrativo, nem nos autos deste processo em trâmite no Tribunal de Contas. Originalmente, a fiscalização e a TJ tinham dado parecer pela improcedência da representação. O Ministério Público de Contas tinha dado parecer pela procedência e assim veio a sentença com o seguinte fundamento, de que a representação seria procedente porque a representante poderia prestar os serviços fornecendo peças não genuínas, mas elaboradas com as mesmas tecnologia e especificações técnicas. Excelências, esse fundamento da sentença, ao nosso ver, traz dois problemas. Primeiro, o edital era claro em exigir peças genuínas. Se a Prefeitura, porventura, aceitasse uma proposta que fugisse a essas exigências, estaria violando o princípio de vinculação do edital e até isonomia com outras eventuais interessadas que não apresentaram proposta porque continha essa regra no edital. Outra coisa, esse tipo de exigência, peças exclusivamente genuínas, era permitida por esse tribunal.
A licitação é de 2012 e trouxemos no recurso ordinário uma decisão também de 2012, em que a Polícia Militar do Estado de São Paulo licitou peças para sua frota, somente peças genuínas, e o tribunal julgou regular. Peço a licença de Vossas Excelências para mencionar um trechinho muito breve. O fato de o edital exigir que o reparo nos veículos fosse feito com a utilização de peças genuínas não causa prejuízo à competitividade. Ainda, o objeto em licitar, a opção em licitar num mesmo objeto o serviço de manutenção de fornecimento de peça e mão de obra afeta ao campo da discricionariedade do administrador. Nesse caso, a opção da Prefeitura Municipal de Guararema em exigir peças genuínas não foi um capricho nesse sentido. Ela é discricionária com interesse público. Esse maquinário é maquinário pesado, ligado aos setores de construção civil, setores agrícolas. São máquinas de alto custo, de muito valor agregado. Algumas máquinas são adquiridas com 5 anos de garantia, outras até mais que isso. A manutenção de pé, usando peças que não fossem genuínas, poderia frustrar a garantia dessas máquinas. E até mesmo, eventual seguro que a Prefeitura quisesse fazer sobre esse maquinário ficaria muito custoso, sabendo a seguradora que a manutenção não seria feita conforme manda a própria montadora. Outro ponto que surgiu, não no fundamento da sentença, mas na instrução do recurso, os órgãos técnicos disseram que o recurso não mereceria provimento porque não haveria cláusula no edital exigindo que a futura contratada fosse revendedora exclusiva de peças. Ora, Excelência, o fato de ser revendedora exclusiva não poderia constar no edital, nem caberia em edital. A exclusividade do revendedor é a ideia oposta à ideia de competitividade. A única coisa é que a administração descobriu essa exclusividade no bojo do procedimento administrativo, porque, de fato, havendo o revendedor único autorizado, seria caso de aplicação do artigo 25, inciso 1º da Lei de Licitações, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, permitindo inexigibilidade de licitação. Nesse caso, a Prefeitura só teve conhecimento da exclusividade da licitante no bojo do procedimento administrativo, daí a desclassificação da concorrente. Outra ideia mencionada na instrução do recurso ordinário foi de que o recurso não mereceria provimento porque a representante, ainda que não pudesse fornecer as peças da marca New Holland, porque para essas existiria fornecedor exclusivo, poderia fornecer peças da marca Fiatalis. Isso não é possível. As duas marcas são de titularidade da mesma montadora CNH Latina América, que é a montadora que forneceu a declaração de exclusividade apresentada na licitação pela Shark. Não teria como a representante fornecer para uma marca e não fornecer para outra. Ela estava, digamos assim, não autorizada ou inabilitada para as duas. Em último tópico, mas não menos importante, a representante tinha inicialmente a proposta de menor preço, mas depois que houve sua desclassificação, a pregoeira municipal teve o cuidado de abrir negociação com a Shark Máquinas e conseguiu reduzir, remanejou o valor da proposta dela em menos 10%, atingindo um patamar que era menor, inclusive, do que tinha ofertado a representante. Então, com base nesses argumentos, se percebe que a licitação teve condução regular, a Prefeitura tomou as medidas necessárias ao cumprimento da lei e, por esses fatos, a municipalidade requer o provimento do recurso. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Excelência. Agradeço, ilustre defensor. Passa a palavra ao relator, conselheiro Renato Martins Costa. Igualmente, agradeço o eminente advogado e cumprimento pela sustentação e peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete do ilustre conselheiro relator. Agora temos também o item 79. Eu convido o doutor Marcelo Palaveri para que assuma a tribuna. O item 79 parecer em contas da Prefeitura de Rio Claro. O relator é o conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Aqui eu passo a palavra nesse momento. Item 79. Saúdo o doutor Marcelo Palaveri. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. São as contas anuais da Prefeitura de Rio Claro. O Ministério Público de Contas e a SDG pugnaram por parecer desfavorável
especialmente em face do déficit de aplicação dos recursos do Fundeb, da falta de quitação de precatórios e da ausência de controle e transparência no pagamento de horas extras. Passo a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra do advogado pelo prazo regimental de 15 minutos. Dr. Dimas Eduardo Ramalho, nobre presidente dessa sessão, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, conselheiro substituto, auditor, relator dos autos, Dr. Renato Martins Costa, nobre membro desse colegiado, Dr. Rafael Antônio Baldo, representante do Ministério Público de Contas, e Dr. Sérgio Siqueira Rossi, ilustre secretário-geral dessa casa. Estão na pauta as contas de 2013 do município de Rio Claro. É a 5ª conta do atual prefeito. O atual prefeito, o senhor Palmírio Altimari Filho, assumiu o cargo de prefeito em 2009, foi reeleito em 2012 e está indo para o final do seu 2º mandato. As 4 primeiras contas, 2009, 2010, 11 e 12, já receberam parecer favorável dessa conta, dessa corte, com o referendo da Câmara Municipal de Rio Claro. Então, nós estamos agora analisando a 5ª conta dessa autoridade municipal e que tem, como bem colocou o Dr. Valdenir Polizelli, 3 questões de reparo feita pelos órgãos de instrução. A mais importante, quero acreditar, e aí vou colocar nessa ordem, seria a da eventual não aplicação do Fundeb. O relatório de contas inicial e o município consignam, quando da visita da inspeção em loco, que o município teria aplicado todo o percentual daquilo que o Fundeb destinou para Rio Claro. Não se discute a questão da aplicação dos 25% dos recursos oriundos de impostos e transferências, mas, ao longo da instrução, o que aconteceu? Houve uma glosa de um valor destinado ao Fundeb, que fez com que o percentual reduzisse para algo em torno de 96,44%. Essa glosa, nobres julgadores, diz respeito a um repasse que o município de Rio Claro fez ao Instituto de Previdência de Rio Claro. O município de Rio Claro tratou essa questão como sendo algo vinculado ao ensino, por entender que, dentro dos seus cálculos, esse repasse destinava-se ao repasse referente àquilo que dizia respeito aos servidores da educação. A instrução, no entanto, glosou a despesa, entendendo que não deveria ser considerada dessa forma. Mas a gente há de reconhecer que o município não dá dinheiro ao Instituto de Previdência que não seja para outra finalidade. Ele é a entidade patronal, como entidade patronal, ele faz seus aportes ao Instituto de Previdência. E faz seus aportes considerando aquilo que é direito e demanda dos seus próprios servidores. Em função disso, num determinado momento, houve uma equação atuarial negativa em relação ao Instituto. O Instituto fez um recálculo e um estudo, de forma que o município necessitou realizar um aporte. Esse aporte, no que dizia respeito aos servidores da educação, é que o município está tentando trazer para a aplicação no ensino. Então, nos parece bastante razoável o pleito no sentido de retornar esses recursos na aplicação do Fundeb. Em retornando esses recursos na aplicação do Fundeb, o município atenderia a questão relacionada a essa parte, aplicando 100%. E, com isso, nós estaríamos acompanhados de instrução do tribunal em outros processos que estão em andamento nessa corte. Por exemplo, relato e menciono um processo relatado pelo Dr. Dimas Eduardo Ramalho, não julgado ainda, mas relativo às contas de 2013 do município de Avaré, o TC 1730/02613, onde a Assessoria Técnica Jurídica e SDG concordaram com a tese aqui defendida dessa tribuna. Então, no nosso modo de ver, há extrema razoabilidade no sentido de retornar esses valores como sendo aplicados no ensino e, portanto, como sendo cabíveis de cômputo na despesa do Fundeb, superando essa primeira falha. As outras duas colocações, como bem apostadas pelo nobre relator, dizem respeito aos precatórios e às horas extras. Quanto aos precatórios, reconhece-se na instrução dos autos que o município está adimplente em relação ao Tribunal de Justiça, ou seja, em relação às obrigações assumidas
naquilo que diz respeito à emenda constitucional 62. Duas divergências que existem. Primeiro, que o município teria feito um acordo junto ao DEPRE, que é o órgão responsável do Tribunal de Justiça de São Paulo, e esse acordo de parcelamento não teria sido cumprido. Isso prontamente ficou demonstrado que foi regularizado, apresentamos memoriais na última sexta-feira e trouxemos documentação no sentido de demonstrar que isso foi totalmente regularizado. A segunda divergência quanto aos precatórios diz respeito a uma divergência entre o valor apontado pela Prefeitura Municipal e o valor apontado pelo DEPRE. Mas aí, excelências, isso é apenas um encontro de contas. A divergência apurada é em função do momento em que a análise é feita, ou seja, no final das contas, da situação, vai haver convergência para os valores. Há divergência no primeiro momento porque o DEPRE entende que o valor é apurado num determinado momento do efetivo pagamento da dívida e o município faz a contabilização disso contabilmente, no seu sistema de contabilidade, em outro momento do decorrer do processo. O DEPRE, pelo que nós pudemos apurar, ele recebe o dinheiro do município e já repassa para a primeira instância, que é quem faz o pagamento propriamente dito. E, com isso, ele já dá a quitação. Já o município só apura e apropria na contabilidade dele a quitação quando, efetivamente, esse credor recebe e não há mais discussão quanto ao valor, quando há a definição e o trânsito julgado em primeira instância, ao menos daquela parcela efetivamente paga. Quanto aos precatórios ainda, nas contas de 2014, para corroborar essa ideia de que nós estamos com a questão regularizada, no TC 150.026.14, felizmente da relatoria do Dr. Renato Martins Costa, o relatório já disponibilizado aponta nas suas folhas 40 que o município está plenamente regular no que diz respeito aos precatórios. Então, mais um ponto que nos parece suficientemente regularizado, explicado, esclarecido, a ponto de permitir que Vossas Excelências, muito tranquilamente, confirmem mais esse quinto julgamento favorável no sentido da aprovação das contas do município de Rio Claro do exercício 2013. E, por fim, a questão das horas extras. A questão das horas extras, realmente, no exercício 2013, o município teve um valor de hora extra que a gente, fazendo um cálculo de médias dos anos e dos meses, realmente superou aquilo que era a média. Mas, seguindo até aquilo que o próprio Ministério Público de Contas coloca na sua manifestação, da necessidade do emprego de mecanismos de controle, o município foi muito proativo nesse sentido, a ponto de termos demonstrado no memorial apresentado na sexta-feira que, no exercício 2015, fazendo um cálculo na proporção dos meses até setembro, o município já reduziu para mais da metade dos valores de despesas do que diz respeito às horas extras. Aproveitando o lançamento do índice de efetividade de gestão municipal que o Tribunal de Contas muito brilhantemente fez ontem no Centro de Convenções e Rebouças, nós verificamos que o principal dos pontos de divergência pelos órgãos de instrução, que é o ponto relacionado com o ensino, o município teve a felicidade de, já no exercício de 2014, obter a nota B+, que, pelo que pudemos entender ontem, estando presentes lá na solenidade, é a nota mais alta que os municípios têm obtido. É óbvio que a nota geral do município de Rio Claro é B, mas, no que diz respeito ao ensino, é B+. Hoje, assistindo a sessão da manhã, percebi que os conselheiros, naquela oportunidade, já se interessando pelos índices divulgados, mostravam muito claramente o que acontecia com o município no que diz respeito ao IDEB. E tive a oportunidade de verificar que o município de Rio Claro teve um IDEB no exercício de 2013 de 6,4, quando a meta estadual, relatada ontem pelo nobre conselheiro Sidney Beraldo, foi de 5,5. Ou seja, o município de Rio Claro, em 2013, superou a sua própria meta, que era de 6,2, e superou em muito a meta estadual. Então, entende o município de Rio Claro, o meu constituinte, o atual prefeito Palmiro Altimano Filho, que existem elementos e condições suficientes para o recebimento do parecer favorável. É isso que a gente requer dessa tribuna, agradecendo a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências. Agradeço, senhor advogado. Passo a palavra ao eminente relator, conselheiro Valdemir Polizelli. Saúdo também ao advogado. Eu vou passar o voto, senhor presidente. Em relação às despesas totais efetuadas com recursos do Fundeb, apurou-se a utilização de 96,44% dos valores. Todavia, o Executivo empenhou a totalidade
das verbas, e a sua deficiente utilização derivou exclusivamente de glosas das despesas empenhadas em favor do Instituto de Previdência do município de Rio Claro, a título de cobertura do déficit atuarial. Note-se, assim, que não se trata de despesas ilegais ou desprovidas de interesse público. E ainda que fossem excluídas do índice de aplicação no ensino, verifique-se a utilização de percentual de 96,44%, que, diante da jurisprudência deste tribunal, pode tolerar o defeito. Portanto, deverá o montante equivalente à diferença anotada ser apropriado ao setor no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado desse parecer, com provisão em conta bancária vinculada. Em relação aos débitos judiciais, o município firmou acordo de parcelamento com a Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, o DEPRE, em razão das diferenças relativas às pendências dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, bem como as de obrigações referentes a 2013, motivo pelo qual também entendo que a situação pode ser tolerada. Os pagamentos de horas extras devem ser objeto de recomendações. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas do município de Rio Claro 2013, com as recomendações constantes no corpo do voto. É como eu voto, Excelência. O voto está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Renato Martins Costa. Presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Valdenir, mas eu não vou afirmar a minha convicção da regularidade do cômputo de aportes que desbordem aqueles ordinários que são feitos ao longo do exercício para a equalização do sistema atuarial do Instituto de Previdência. A contagem, né, a maneira de lidar contabilmente com o aporte, ela não é desarrazoada, ela levou em consideração a proporção dos servidores alocados e remunerados pela Secretaria da Educação e, proporcionalmente, separou aquele valor e debitou-o do Fundeb. Eu não quero proclamar a regularidade dessa ação administrativa, porém, não a entendo como flagrantemente indevida, pelo que, dentro da linha da jurisprudência que o conselheiro Valdenir bem frisou, eu vou acompanhar o voto, mas com essa ressalva. Em discussão? Não, em discussão, aprovado, com ressalva do conselheiro Renato Martins Costa. Queria chamar aqui agora, para o item 82, o doutor Cássio Ferreira Neto. Trata-se aqui do agravo da senhora Célia Maria Ferraccioli dos Santos, prefeita de São José da Bela Vista. TC 2067-026-2013, relatoria do eminente conselheiro do substituto Valdenir Antônio Polizelli, a quem eu passo a palavra nesse momento. Saúdo também ao doutor Cássio e passo ao relatório. O item 82, a Igreja Primeira Câmara emitiu parecer desfavorável às contas da Prefeitura de São José da Bela Vista, relativos ao exercício 2013. Mediante expediente, a responsável requereu prorrogação de prazo para apresentar defesa. Por considerar preclusivo e peremptório o prazo para interposição de pedido de reexame, o pleito foi indeferido. Em agravo, agora, procura a chefe do Poder Executivo o deferimento do seu pedido, que foi negado no despacho ora guerreado. É o relatório, senhor. Passa a palavra ao ilustre defensor pelo parlamentar 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo senhor conselheiro Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, excelentíssimo senhor secretário e diretor-geral, Dr. Sérgio Queira Rossi, ilustres representantes do Ministério Público de Contas. Trata-se do exercício de 2013, como falado, Prefeitura de São José da Bela Vista, prefeita em exercício, doutora Célia Maria Ferraccioli dos Santos. Foram apontados alguns itens
pela instrução da Casa, itens esses que resumem-se em 2 pontos cruciais: a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e precatórios que careceram de comprovação com relação ao seu parcelamento. No que tange à primeira observação feita pelos órgãos da Casa, quero relembrar que não há dispositivo constitucional, não há previsão legislativa, tampouco lei federal, a 4.320, de 64, ou a lei federal complementar 101, de 2000, que vedem, uma vez que a possibilidade de abertura de créditos suplementares e a transposição, remanejamento, transferência de recursos orçamentários possa, assim, existir na gestão seguinte, conforme foi também verificado e auferido pelos órgãos técnicos da Casa, que atestaram no relatório, dizendo que não houve qualquer prejuízo à execução orçamentária. Nos deparamos, então, com o seguinte dilema: precatório. E aí eu quero fazer uma reflexão junto com Vossas Excelências. Nós sabemos que a Constituição, e essa Casa sempre primou por seguir tudo de mais filosófico, não só a letra da lei, ela dá ao cidadão o direito do contraditório e da ampla defesa. Não vou falar do contraditório, mas sim da ampla defesa. E a ampla defesa é a possibilidade de você falar, se expressar, documentar, provar. O que, no caso dos precatórios, não foi possível. Porque, efetivamente, o parcelamento ocorreu com a anuência do Tribunal de Justiça e ele foi seguido à risca. Porém, por um equívoco, nós tivemos uma situação que é a que eu trago, neste momento, para efeitos de reflexão. Qual foi a situação? Nós tivemos o pedido de reexame, que, pelo prazo, venceria no dia 14 de maio, 14 de maio de 2015. No dia 28 de abril, equivocadamente, por desconhecimento da matéria, foi feito um pedido de prorrogação de prazo, pedido este que não cabe. Porém, este pedido foi apreciado tempos depois, em 28 de maio de 2015, ou seja, 14 dias após o término do prazo, que seria o prazo do pedido de reexame. Eu solicito e peço encarecidamente a este colegiado que, dando o benefício da ampla defesa, possa receber esse pedido de prorrogação de prazo como pedido de reexame, me valendo, inclusive, da teoria que nós temos em direito, que é da fungibilidade. Não só amparado na Constituição, quando pretende dar a todos essa possibilidade da ampla defesa, mas a fungibilidade de tornar este pedido, que foi um pedido reconhecido como equívoco, impertinente e não possível de ser atendido, mas como possível de ser recebido como pedido de reexame. Porque existe documentação farta que comprova, primeiro, que não houve, assim como relatado pelos órgãos da Casa, desvio com relação à execução orçamentária e nem prejuízo algum ao erário. E que o precatório, que seria o segundo item que poderia ensejar a reprovação das contas, ele foi autorizado pelo Tribunal de Justiça no seu parcelamento e quitado integralmente. Porém, isso não foi possível de ser juntado aos autos, por conta justamente desta falha formal que ocorreu. Eu costumo militar muito nas áreas alternativas de solução de conflitos, e uma das filosofias que muito pauta essa solução é buscar por fim ao conflito, à demanda, e não única e exclusivamente ao processo. Exercício esse filosófico, muitas vezes, que buscou respaldo justamente na Constituição, no que tange à ampla defesa, que é a possibilidade de você exaurir a matéria, dando, sim, todas as oportunidades, mesmo que ainda com percalços de erros formais, a devida possibilidade do agente público se explicar,
ainda mais agora que temos a previsibilidade desses instrumentos dentro do direito administrativo, recepcionados, obviamente, por exercício filosófico da nossa Constituição. Assim, peço a Vossas Excelências que pensem, mesmo que ainda retirando de pauta por mais uma sessão, para que possam debruçar sobre o assunto, essa questão, para não haver a condenação injusta por uma falha formal. Eu termino a minha fala pedindo desculpas se em algum momento me emocionei, mas é que tenho nessa Corte de Contas uma verdadeira escola, não só a escola do direito, mas a escola humana, porque sei que sempre se primou, e tenho certeza que essa é a pauta de todos os ilustres conselheiros, sempre se fazer justiça e não somente aplicação da letra da lei. Eram esses os meus apontamentos. Agradeço imensamente a atenção de todos e a oportunidade dada, e a honra que tive de poder aqui com vocês debater um pouco desse assunto. Muito obrigado a todos. Agradeço, senhor ilustre defensor. Antes de passar a palavra ao relator, passo a palavra regimentalmente ao ilustre membro do Ministério Público da Corte de Contas, doutor Rafael Baldo. Obrigado, Vossa Excelência. O Ministério Público, rapidamente, só gostaria de frisar que, tratando-se de dois princípios constitucionais em tela que poderiam ser aplicados, quais sejam contraditório e ampla defesa, se por um lado nós temos contraditório e ampla defesa, igualmente o artigo 5º consagra o princípio da duração razoável do processo. E nós sabemos que a ponderação de princípios, segundo nos informa Alexis, ou outros teóricos da jurisprudência dos princípios, como de Working, nós sabemos que a ponderação jamais pode levar a morte de um dos dois princípios que estão sendo ponderados no caso em tela. No presente caso, consagrar a aplicação, abrir novamente o prazo, poderia estender para além do razoável processo. Nós sabemos que todos os processos aqui na Corte têm um prazo constitucional para ser julgado. E é dentro desse prazo que a gente deve se ater à instrução processual. Se, por um lado, nós temos a duração razoável do processo, e do outro nós temos o contraditório para a defesa. A ponderação harmônica já foi realizada no caso concreto, foi oportunizado o contraditório para a defesa. O princípio da fungibilidade, ela tem alguns requisitos para que possam ser aplicados, dentre eles a interposição dentro do prazo razoável, o interesse da parte, o interesse de agir. Então, teria que ser verificado, no caso concreto, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, lembrando que essa ponderação de princípios entre o contraditório e a ampla defesa, por um lado, e a duração razoável do processo, não pode transbordar os limites da proporcionalidade. É um princípio igualmente aplicado na jurisdição de contas. Nós sabemos que a jurisprudência alemã consagra dois princípios relevantes nessa questão de ponderação de princípios, quais sejam o Bamaß-Weber e o Untabas-Weber, que é proibição de excesso e proibição de proteção deficiente. No caso, a aplicação da fungibilidade certamente desbordaria para a desproporcionalidade, prejudicial, inclusive, à observância do prazo previsto na Constituição Estadual para julgamento das nossas contas. E, no mérito, lembro que houve a violação de dois pecados, os chamados pecados capitais, aqui reputados pela Corte de Contas, quais sejam remanejamento e transposição, item previsto no 167 da nossa Constituição, e, segundo, precatórios. É por esse motivo que o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença. Obrigado. Agradeço. Com a palavra, o relator. Eu saúdo tanto o doutor Cássio como o doutor procurador do Ministério Público de Contas, mas eu acredito prudente analisar com calma a possibilidade da fungibilidade dos recursos, aí, a possibilidade de acolher ou não com um pedido de reexame no inconformismo da senhora prefeita. Então, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete para analisar com calma as ponderações do senhor advogado. Com a palavra, é só uma informação para que eu possa refletir também ao longo dos próximos dias. Essa petição ela foi protocolada e submetida à apreciação dentro do prazo de reexame. Muito obrigado. Retorno ao gabinete, agradeço o defensor. E vamos, então, retomar a pauta original. Item 17, a Prefeitura de São Caetano do Sul.
contrato entre a Prefeitura de São Caetano e a empresa Contracta Engenharia, visando a reforma geral de prédio situado no pavimento superior da rodoviária, no valor de R$ 1.485.452,33, e prazo de 90 dias. Também análise, nas oportunidades, instrumentos aditivos de prorrogação. O voto. A instrução evidencia a presença de cláusula potencialmente excessiva edital, conforme apontada pela fiscalização, como, por exemplo, Pretoridade de Visitoria Técnica, secretário de hora único ainda por profissional de técnica de engenharia, inscrito no CREA, e também detentor de atestado técnico da empresa licitante. Além disso, o projeto básico se mostrou inconsistente por não conter nível de precisão adequado, o que requer, nos termos do inciso 11º do artigo 6º da Lei de Licitações, tanto que houve a necessidade de editamento do contrato, visando a crédito de serviço não previsto da ordem 47.85, em relação aos que foram inicialmente licitados. Os temas aditivos estão contaminados pela irregularidade constatada na licitação e contrário ao originário pela processualidade. Ante exposto, voto pela irregularidade da licitação do contrato de temas aditivos, com acionamento do disposto do inciso 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar 6.093, e aplico multa responsável no valor de 160 UFESPs, nos termos do artigo 104 da Lei Complementar, por violação ao dispositivo mencionado em fundamentação. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. O item 18, aditivos, tema aditivos do contrato Câmara Municipal de Louveira e Samara Construção e Corporação para execução de obras complementares no prédio do Legislativo Louveirense. A concorrência 002/2007 e os ajustes foram julgados irregulares por essa casa, conforme a decisão acostada aos autos. Fixado o prazo para a defesa, após várias notificações, não houve manifestações. É o relatório. Conforme já exposto no relatório, a Supra julgou definitivamente irregular a licitação e o contrato originário. Logo, os atos subsequentes estão automaticamente comprometidos por força do disposto do artigo 92 e 184 do Código Civil. Diante disso, voto pela irregularidade do aditamento do exame e conhecimento do termo de recebimento provisório. Em discussão, em votação, aprovado. O item 19 é o contrato firmado da Prefeitura de Campo Limpo Paulista e a empresa Rápido Luxo Campinas, objetivando a aquisição de recarga de cartão magnético, vale transporte urbano e suburbano, para alunos da rede municipal, APAE, bolsistas, projetos sociais, desenvolvidos pelo CRAS, CREAS, do município, atletas da Diretoria de Esporte e Lazer, tudo isso por desviar a licitação nos termos da lei. A fiscalização atestou a correção do procedimento e concluiu pela regularidade da matéria. A Assessoria Técnica da FRJ pela regularidade da matéria em exame. O Ministério Público de Contas, igualmente, manifestou-se pela legalidade da inexigibilidade da licitação do contrato firmado entre as partes. Diante disso tudo, nessas condições, acolho o posicionamento unânime da instrução e, tendo atendido as probabilidades legais, eu voto pela regularidade da inexigibilidade da licitação do decorrente contrato firmado. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Agora, Prefeitura de Jacareí, exame e convênio entre a Prefeitura de Jacareí e o GEA, Creche Vicente Decária, Vicentinho, tendo como objeto promover a continuidade do projeto social de educação infantil creche. A Secretaria-Geral, após a Regional de São José do Campos ter exarado as suas observações, suscitou a carência de justificativa sobre os critérios adotados para a escolha da entidade. E mais ainda, a ausência da notificação do Poder Legislativo sobre a assinatura do ajuste. É o relatório. O convênio examinado, na verdade, engloba 13 pequenos ajustes, pertinentes a 10 creches e 3 escolas públicas municipais, somando 1.790 crianças. Não há justificativa válida, fundada em dados completos e objetivos, acerca da incapacidade da administração municipal de lidar diretamente com essa responsabilidade, que lhe compete em primeiro plano. Tampouco existe fundamento para o outorga de 13 educandários a apenas uma entidade, sem comprovação de consultas demais, em valor fixo desprovido de parâmetros, pesquisa de custo em comparação com as outras entidades. A um só tempo,
ofensa à economicidade, publicidade, isonomia relacionada ao ajuste. Diante disso tudo, eu voto pela irregularidade do convênio e aciono o artigo 2º, inciso 15º, 27º da Lei Complementar 193. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, trata-se da Prefeitura do Guarujá, prestação de conta de convênio do valor global inferior ao da remessa obrigatória, cujo somatório de valores repassados corresponde a R$ 8.514.109,04, entre a Prefeitura de Guarujá, a Associação Folclórica Reisado Sergipano Bumbo Boi de Guarujá e outras, 2012. A conclusão da regularidade formal com recomendação de repasse para fiscalização foi ratificada pela chefia. Os autos foram remetidos à fiscalização, não havendo apontamentos de irregularidade. O Ministério Público de Contas não selecionou o processo para análise. É o voto. Cabe recomendar, constante relatório, que os julgamentos foram demonstrados e ocorreram obediência à instrução número 1 de 2008. A fiscalização acompanhou os documentos contábeis e comprobatório com regularidade. Recomendo, no entanto, que a origem elabore parecer conclusivo, expondo a comparação de metas planejadas e cumpridas, conforme a nossa orientação número 1 de 2008. Ante exposto, quanto ao aspecto formal, voto nos termos do artigo 33, 2 e 34 da Lei Complementar 619/93, pela regularidade da comprovação da aplicação do recurso em tela, sem prejuízo das recomendações, e dou quitação aos responsáveis. Também determina a fiscalização para a verificação do eventual saldo remanescente nos termos propostos no relatório. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, prestação de contas da Prefeitura de Jundiaí e o Instituto Jundaiense Luiz Braille. Instados, assessoria técnica, chefia, Ministério Público de Contas, em parecer, manifestaram-se pela irregularidade da prestação de contas. De início, registro que, como foi pontuado a prestação de contas nesse anterior, que o acordo originário possui características de contrato administrativo e não propriamente convênio. Por sua vez, entretanto, os papéis acostados às autas não evidenciaram a existência de lucro ou cobrança de taxa de administração por parte do Instituto, motivo pelo qual entendo possível recomendar à origem que, em futuros convênios, observe a característica própria da modalidade de ajuste. Em relação à prestação de contas, exame, mesmo que tenha feito a destempo e sem observância dos atos modo da instrução número 2 de 2008, creio que possa receber a aprovação da Corte, considerando-se que o repasse financeiro de despesas efetuadas atenderam às metas acordadas entre as partes, e não há nos autos qualquer registro de desvio de finalidade. Ante exposto pela regularidade com ressalva da prestação de contas, sem prejuízo das recomendações acima consideradas. Como consequência da quitação responsável, determino ou a quem lhe suceda, com fundamento no artigo 35 da nossa lei orgânica, que adote medidas necessárias a evitar a repetição das falhas ora constatadas, sob pena de reprovação de contas futuras e imposição de multa. É o voto que está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 23, em apreciação contas anuais de 2012 da Câmara Municipal de Suzano. Foi instruída, a assessoria técnica sobre o aspecto financeiro e jurídico, manifestou-se pela regularidade com recomendações das contas, conforme se constata as folhas 90 e 94, 25 e 98. Posicionamento que foi respaldado pela chefia da TJ e pelo Ministério Público de Contas. Os dados apurados na instrução evidenciam que, em 2012, a Câmara Municipal de Suzano observou os limites constitucionais e legais que estava submetida. Diante disso, em harmonia com os pareceres técnicos trazidos aos autos, e nos termos do inciso 2º do artigo 33 da Lei Complementar 619/93, vota pela regularidade com ressalva das contas de Suzano, relativas a 2012, com as recomendações consignadas no corpo do voto. É o voto que está em discussão. Não há discussão e votação. Aprovados. Em apreciação agora, item 24,
contas anuais da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista de 2013. A instrução correu com todos os dados trazidos nos autos, pela origem, orientando e esclarecendo os dados trazidos pela federação, as teorias técnicas sobre o aspecto econômico, financeiro e jurídico, manifestadas pela regularidade com recomendação. O posicionamento nos termos do inciso 2 da Lei 33 do Lei Complementar 709 foi endossado pela presidente da TJ. Assim também entendeu o douto Ministério Público de Contas. Diante disso, e com mais conta nos autos, quanto mais conta dos autos, eu entendo que os pareceres dos órgãos técnicos do Ministério Público de Contas são suficientes para dar regularidade, com ressalva, das contas da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista de 2013, com as recomendações consignadas ao corpo do voto, excepcionalmente eventuais atos pendentes de apreciação por essa Corte, que é o voto que emito nesse instante. Em discussão, em votação, aprovado. Itanhaém, item 25. A instrução apontou o não recolhimento integral de precatório, déficit orçamentário suficiente, utilização de recursos da Fundeb, da ATJ e MPC-SDG, opinaram pelo parecer desfavorável, diante de todos os dados trazidos nos autos. Assim também entendo, porque queria ressaltar aqui, o que também é muito importante, senhores conselheiros, no que tange ao passivo judicial, o município quitou o exercício do valor de R$ 1.565,46,09, referente à parte do valor que estava obrigado. Porém, a quantia de R$ 600.021,244, embora empenhada, foi quitada só em 2014. Ainda os autos demonstram que o município não pagou todas as obrigações judiciais de baixa monta apresentadas no exercício. E, não obstante tenha sido instado a esclarecer, não o fez de maneira suficiente. Diante disso tudo, e com mais consta do voto, acolho conclusões de chegar nos órgãos técnicos da Casa, assim também como entende o Ministério Público de Contas, e voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais de 2013 da Prefeitura de Itanhaém, ressalvando os atos pendentes de apreciação por essa Corte, com as determinações constantes no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. O item 26, a pedido de apresentação de memoriais, retiro com reclusão automática, na próxima sessão. Item 27, também a pedido de apresentação de memoriais, retiro de pauta com reclusão automática na próxima sessão dessa Corte. Agora, 28, Pilar do Sul, Prefeitura Municipal, 2013. A TJ e MPC manifestaram pela emissão de parecer favorável das contas em exame. Os números são totalmente condizentes com o que determina a lei constitucional e a lei subnacional, e no mérito, diante de todos os fatos constantes, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2013. Ressalvo, no entanto, os atos pendentes de apreciação por essa Corte. Em discussão, em votação, aprovado. Item 29, Itajobi. Agora são as contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Itajobi. Quanto ao aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial jurídico, as assessorias seguem pelo parecer favorável à aprovação das contas, no que foram acompanhados pela sua chefia. Assim também entende a Secretaria de Tesouraria Geral, conforme consta dos autos nas folhas 85 e 87. Ministério Público de Contas também analisou todo o feito e emitiu parecer favorável. Ante exposto, no mérito, acompanhe os órgãos opinativos dessa Corte e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais de 2013, da Prefeitura de Itajobi, ressalvando os atos pendentes de apreciação por essa Corte. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Item 30, contas anuais de Barueri. A autoridade instada exerceu o contraditório e ofereceu esclarecimento, procurando afastar ou justificar as impropriedades consideradas no relatório de fiscalização. A assessoria técnica, Ministério Público de Contas, manifestaram pela emissão de parecer favorável nas contas após análise. Assim também entendo, porque analisados os autos, nada há que possa macular os números contábeis e as aplicações atinentes de 2013 da Prefeitura de Barueri. Ressalvo, no entanto, os autos de apreciação por essa Corte. Diante disso, voto no mérito pela emissão de parecer favorável, que está em discussão nesse momento. Não vem discussão e votação, aprovado. Agora, Santana da Ponte Pensa, em apreciação, contas anuais da Prefeitura de Santana da Ponte Pensa, 2013. Aspecto orçamentário financeiro e patrimonial jurídico, houve opinião favorável das assessorias técnicas na aprovação de contas. Assim também entendeu a chefia da TJ, analisando os autos, a Secretaria de Diretoria-Geral também entendeu que os números são razoáveis e merecedores de parecer favorável, que é o que me leva, acompanhando a opinião dos órgãos técnicos da Casa, emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais 2013 da Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, ressalvando, no entanto, os atos pendentes de apreciação por essa Corte. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 32, Prefeitura de Braúna, exame agravo interposto pela Prefeitura de Braúna, em fase de decisão do auditor Antônio Carlos dos Santos, que aplicou multa de 200 festa ao prefeito municipal pelo desatendimento da liberação por essa egrégia corte. O douto Ministério Público de Contas, em preliminar, manifestou-se pelo conhecimento do apelo como agravo e, no mérito, posicionou-se pelo não provimento da pretensão, por entender que não foram apresentados elementos com força bastante para modificar a decisão agravada. Em preliminar, receba a pretensão como agravo. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. No mérito, por todos os dados trazidos aos autos, acolho o posicionamento do doutor Ministério de Contas e voto pelo não provimento do agravo e mantenho o despacho agravado pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Em discussão, em votação, aprovado. 33, retiro com retorno ao gabinete. 35, trata-se de uma declaração interposta pelo Instituto de Desenvolvimento Estratégico da Ciência Integral de Saúde, em face do acordo 333-341, de 12 de 8 de 2005. É o relatório. Conquanto próprio e tempestivo, os embargos, do meu ponto de vista, não merecem acolhida. A afirmativa de que os valores decorrentes da diferença do recebido e aplicado foram utilizados, é o seguinte, sob tutela da administração pública, foram carecedores de prova, em ambos sentidos. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada. Por último, as cláusulas descumpridas estão informadas no relatório, que, para ser interessado, compõe decisão. Não há, portanto, nenhuma obscuridade. Não obstante, e não por acaso, são as mesmas listadas desde o início no relatório da fiscalização. Em vista do exposto, conheço o embargo de declaração, mas no mérito rejeito-lhes, por inconsistentes. Em discussão, em votação, aprovado. Item 36, embargo de declaração oposta pela Prefeitura de Olímpia, nos termos da lei complementar, contra acordo que julgou irregular concorrência pública e decorrente contrato, preenchidos os requisitos com esses embargos. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não subsistem razões do embargante, pois o julgamento questionado não padece de obscuridade nos termos alegados. Voto pela rejeição do desembargo da declaração. Em discussão, em votação, aprovado. 37, trata-se agora de dispensar o defesa Vicentino de Guará, presidente Túlio Chau Conferal, é prestação de contas de repasses públicos ao terceiro setor. Aqui, trata-se de embargo de declaração, em face do acordo que condenou solidariamente a entidade, o então responsável legal, ao ressarcimento de R$
R$ 848,34, ficando suspensos novos recebimentos ao recebimento do erário. É o relatório. Os embargos são próprios, tempestivos e dele conheço. Em discussão, em votação, conhecidos. A nulidade suscitada não encontra fundamento fático de validade. Consoante se extrai de folhas 47 e 470, a entidade foi notificada na pessoa do seu então presidente, data consideravelmente anterior à ligada da moça de diretoria. Diante disso e do mais conta dos autos, eu rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a decisão recorrida. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Agora, 38, também embargo de declaração, oposto por Maurício Geraldo da Silva Dantas, diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu, contra acordo que negou o provimento do recurso ordinário interposto em desfavor da decisão que julgou irregular a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu, de 2009, afastado, contudo, das razões decidiram o resultado deficitário da situação da execução orçamentária. Os requisitos estão presentes, por isso eu conheço os embargos, em discussão e votação conhecido. No mérito, não assiste razão ao embargante. O julgamento questionado não padece de contradição nos termos alegados. Diante disso, voto pela rejeição dos embargos de declaração e mantenho a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 39, recurso ordinário. O eminente conselheiro Cláudio Ferraz da Alvarenga, nos termos da sentença publicada no Diário Oficial, julgou irregulares o pagamento efetuado a título de regime por tempo integral de adicional de estabilidade e informação gratificada, condenando o responsável, o senhor Dorival Raimundo, prefeito de 2003, a ressarcir aos comissários os valores pagos a agentes políticos. SDG, as folhas 233 e 235, em preliminar, manifestou-se pelo provimento, pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, entendeu que a tese recursal não trouxe justificativa de documentos capazes de alterar a decisão combatida. Preenchidos os requisitos, legitimidade, tempestividade, adequação, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo, a exemplo da Secretaria de Diretoria-Geral, que os recorrentes nada acrescentaram com força suficiente para alterar a conclusão anterior. As incorreções são flagrantes e não foram afastadas por argumentos, fatos ou documentos trazidos a esse momento para essa corte. Diante de tudo isso, dos elementos que constam dos autos, eu não dou provimento de recurso ordinário e mantenho na íntegra a relevante decisão combatida pelos seus próprios jurídicos fundamentos. 48, houve pedido, prefeito protocolou pedido para apresentar memoriais. 40, desculpa. Retiro com reclusão automática. Número 40. 41, também houve pedido, retiro de pauta com retorno ao gabinete. 42, recurso ordinário interposto pelo senhor Edmilson Couras da Silva, Eduardo Vicente Valete e Luiz Gonzaga de Sobrinho, responsável pelo consórcio Intergestora de Educação Superior do Alto Ribeira, CIESAR, que não se conforma com a sentença da lavra da auditora Silva Monteiro, que julgou irregular as contas prestadas pelo consórcio do ano 2009. A assessoria técnica jurídica, pelos aspectos financeiros contábeis, manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo. Já pelos demais aspectos, manifestou pelo não provimento. O Ministério Público de Contas informa que não foi selecionado nos termos do ato normativo. Em preliminar, com este recurso tempestivo interposto por parte legítima, discussão e votação conhecido. No mérito, no entanto, entendo que as ações recursais não merecem prosperar. Com efeito, a inatividade não afasta a obrigação de prestação de contas desse tribunal, com base na Lei Complementar Estadual 719/93. Nessa conformidade, voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão recorrida. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o ex-prefeito de Amparo não se conforma com a sentença de folhas publicada no extrato Diário Oficial 19 de 6 de 2014, da lavra do auditor Alexandre Mandir Figueiredo Sarquis, que julgou irregular licitação e contrato entre a Prefeitura de Amparo e BCP Propaganda Limitada. O diretor-geral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, em preliminar com esse recurso extempestivo e por parte legítima, discussão e votação conhecido. No mérito, não há motivos novos que façam prosperar o recurso. Não há fato novo trazido aos autos,
Não há nenhum elemento diferente daqueles trazidos originalmente. Diante disso tudo, o voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão recorrida. Agora, Prefeitura de Presidente Prudente, exame de recurso ordinário interposto por Presidente Prudente, em fase de decisão publicada, era oficial, da Lavra do Conselho Antônio Roque, que julgou irregular a aplicação de recurso condenando a entidade beneficiária, a ONG, para a Frente Brasil, a pena de devolução do valor recebido devidamente corrigido. A Secretaria Técnica Jurídica manifestou para o conhecimento do provimento do apelo. O Ministério Público de Contas disse que não foi selecionado. Em primeira coisa do recurso, em discussão e votação conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, em que pese os atos tenham sido praticados com boa-fé, não há como dar provimento ao recurso, revertendo a julidade, sem que traz aos autos, pelo menos, a prestação de conta do recurso. Isso aconteceu em muitos processos parecidos com esse. Diante disso, voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantendo a íntegra decisão recorrida. A discussão e votação, aprovado. Agora, José Francisco Figueiredo Micheloni, ex-prefeito da Mantina, vem recorrer em fase da sentença proferida pela auditora Silva Monteiro, que julgou irregular a admissão para a função do motorista, negando seu registro, aplicou multa de 200 FESP ao responsável, porque não comprovado a situação emergencial. O Ministério Público de Contas opinou pelo provimento do apelo. A Secretaria de Diretoria-Geral, por sua vez, opinou pelo provimento parcial, tendo em vista que os candidatos submeteram processos eletivos. Em preliminar, o mesmo recurso, em discussão e votação conhecido. No mérito, permanece a falta de prova da necessidade temporária excepcional de interesse público, a convalidar os atos em apreço nos moldes determinados pela Constituição da República. Os argumentos trazidos pela recorrente não podem ser aceitos. O termo de ajustamento de contas foi firmado na decisão anterior à contratação. Portanto, o ajuste em muito antecedeu os atos em apreço. Diante disso, voto pelo não provimento do apelo e mantenho a sentença na íntegra, inclusive quanto à multa aplicada, que se mostra razoável e compatível com a legalidade praticada. Em discussão, em votação, aprovado. O item 46, o Ministério Público de Contas e propôs fazer sustentação, mas abdicou. Portanto, eu retiro com retorno ao gabinete, para que eu possa analisar, como diria o professor, melhormente. O doutor Renato conheceu o Luiz, professor de Direito Civil da faculdade. Vou analisar melhormente. 47. O eminente conselheiro Antônio Roque, constante de sentença do irregular reparo da Prefeitura de Guarulhos, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e sua correspondente prestação de contas. Para a assessoria técnica, a prefeitura da TJ, as razões recursais não merecem ser aceitas, pois o recorrente não logrou comprovar de maneira adequada com a indenização, especialmente o disposto no artigo 60 da Lei 4.320/64. Em preliminar, conheço do recurso. No mérito, incontroverso, que a respeitável sentença recorrida considerou que houve pagamento de prestação de serviço de interesse público. A censura sobre a atuação administrativa recaiu sobre a realização de despesas sem aviso prévio de empenho. Com efeito, o empenho que é ato formal e manual da autoridade competente que cria para o ente público a obrigação de pagamento não pode ser esquecido pelo administrador. Artigo 60 da Lei 4.220/64. Neste caso, no entanto, considerando que houve pagamento para a prestação de serviço de interesse público, aqui trata-se do 27º Campeonato Latino-Americano de Tênis de Mesa, entendo que possa ser apesar a pena de multa pecuniária. Tanto exposto, eu dou provimento parcial do recurso apenas para cancelar a multa de 100 UFESP aplicada ao prefeito responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Renato Patrício Costa. Com relatórios e votos individualizados, 48, 49 e 50. 48 e 49, inexigibilidade de licitação e contratos, a Prefeitura de Pedrinhas Paulista, e 50, prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de Itapetininga à Sociedade Beneficente São Camilo. A instrução foi convergente no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Discussão, momento de discussão e votação, aprovado. 51, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Santa Isabel, à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Local. A instrução foi dividida em ATJ, Economia Jurídica pela Regularidade, Chefia pela Irregularidade.
presente convênio foi celebrado sob a égide de legislação federal que disciplina a contratualização de serviços de saúde entre órgãos da administração pública e hospitais filantrópicos no âmbito do SUS. O hospital mantido pela conveniada é o único da cidade que presta serviço à clientela SUS e a entidade logrou comprovar que os valores repassados foram aplicados na finalidade do ajuste afirmado. Voto pela regularidade com recomendação. Discussão e votação. Aprovado. Relatórios e votos individualizados 52 e 53 são as contas das prefeituras municipais de Palmeira do Oeste e de Regente Feijó, ambas de 2013. A instrução foi convergente no sentido da emissão de pareceres favoráveis. Meu voto segue no mesmo sentido, sem prejuízo das recomendações e determinações cabíveis. Em discussão e votação. Aprovado. Andradina, Prefeitura, 2013, é o item 54. A instrução de ATJ Econômica, Jurídica, Chefia e SDG é pela emissão de parecer favorável. O douto Ministério Público, entretanto, verbera questões ligadas ao setor de pessoal, bem como a deficiência na frota de transporte de alunos e instalações precárias nas unidades de saúde, em prejuízo do atendimento médico à população. Os números de Andradina, eles são positivos e eu enfrento as questões iluminadas pelo Ministério Público. Quanto ao pessoal, a municipalidade informou que vem adotando esforços para corrigir as falhas e erros na área de recursos humanos, anunciando ainda a adoção de medidas saneadoras, inclusive com lavratura de termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Estado, objetivando a adequação do setor, especialmente com relação ao pagamento de horas extras acima do permitido. Penso que a matéria possa ser resolvida com recomendação, devendo a administração formalizar, igualmente, quanto aos cargos de provimento em comissão, as atribuições por meio de lei, promovendo as devidas alterações para a adaptação das funções às rigorosas características constitucionais. Quanto à questão do transporte escolar e da condição das unidades de assistência à saúde, também penso que a matéria possa se deslindar com recomendação. Voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Guareí, contas de 2013 da Prefeitura. Aqui, senhores conselheiros, a questão de maior relevância é o pagamento de precatórios. Defesa informa que no início da gestão, mais precisamente no mês de janeiro de 2013, ocorreu o bloqueio das contas correntes bancárias do Executivo devido à falta de pagamento de precatórios judiciais decorrentes dos exercícios de 2010, 11 e 12, mais de R$1.566.000. Diante de tal fato, o responsável, já no primeiro mês do seu mandato, se viu compelido a regularizar a situação e, em audiência oficial junto à coordenadoria do DEPRE, teve deferido o parcelamento do montante do débito com pagamentos iniciados já no mês de maio do mesmo exercício. Eu registro que as contas da Prefeitura de Guareí, 2010, 11 e 12, receberam pareceres favoráveis, exatamente do período em que remonta a origem desses débitos judiciais. Nessa esteira, o planejamento orçamentário e financeiro da gestão de 2013 mostrou-se totalmente comprometido e não restou alternativa ao novo gestor, senão um novo pedido de parcelamento, agora no montante de R$ 807.715, o qual foi deferido em 30 parcelas, com início previsto para o mês de janeiro de 2014. Ocorre que o parcelamento relativo aos precatórios de 2013 foi aprovado somente em 13 de janeiro de 2014. E me parece de extremo rigor, para não dizer injusto, desaprovar as contas da atual gestão por conta de somente 13 dias, especialmente porque foi o administrador do exercício o responsável pela regularização de todos os exercícios passados. Nessa linha de entendimento, ouso discordar da instrução e considero regularizados os pagamentos dos débitos judiciais decorrentes do exercício 2010 a 2013, visto que a fiscalização
atestou a quitação das parcelas dos acordos celebrados, bem como o pagamento dos requisitórios de baixa monta. Todos os demais números da Prefeitura são favoráveis. Eu voto pela emissão de parecer pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. 56, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, 2013. Aqui, pelo menos nessa instância de apreciação, problemas com o Fundeb, 90,36%, bem como não pagamento integral dos precatórios, impedem a emissão de juízo favorável. Pela emissão de parecer desfavorável, é o meu voto. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. 57, o retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 58, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de São Sebastião da Grama contra a sentença que julgou irregulares despesas realizadas a título de horas extras durante o exercício 2008. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Remuneração pela prestação de serviços extraordinários ocorreu de forma continuada e habitual, já vista que, através de fichas financeiras, nota-se a repetição de pagamentos referentes a 60 horas mensais, no percentual de 50% para os mesmos servidores e durante todo o exercício. Soma-se a isso a falta de transparência adequada, previdenciar a exatidão das despesas, haja vista a fragilidade dos controles utilizados para acompanhar a efetiva contraprestação dos serviços, cenário que o recorrente também não logrou reverter. Nego o provimento. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. 59, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba no exercício 2006, relativa à remuneração dos seus dirigentes e conselhos. Recorrem a presidente e a ex-presidente. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O Poder Legislativo local deliberou adotar como parâmetro de revisão de remuneração dos agentes políticos e correlatos os mesmos percentuais outorgados aos servidores da Câmara Municipal, autorizando a aplicação das correções salariais mediante ato próprio, decretos legislativos e atos da mesa. Todos estavam abrangidos, inclusive os dirigentes da Fundação por equiparação. O regime, portanto, desses dirigentes era de subsídio, igual ao dos secretários. Eu penso que não há motivos para ressarcimento aos cofres públicos dos pagamentos efetuados a esse título. Está certo o dirigente de uma fundação receber subsídio? Não me parece seja o caso dessa denominação. Mas dizer que essa incorreção, que não foi causada pelos dirigentes da fundação, mas sim pela deliberação da Câmara Municipal, implica a devolução daquilo que receberam, me parece um excesso e implica, inclusive, em não remuneração de um trabalho que efetivamente foi prestado. Também eu afasto a censura quanto aos pagamentos de auxílio alimentação, já que a natureza jurídica ela é indenizatória e não remuneratória. Os demais aspectos devem ser mantidos, pelo que voto apenas para excluir a devolução dos subsídios e do vale alimentação pelo provimento parcial. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. 60, recurso ordinário do prefeito de Cunha contra a sentença que julgou irregulares despesas de aquisição de materiais esportivos e aplicou multa. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Aqui não houve licitação. A empresa da onde foi adquirido o material era de uma pessoa ligada à administração por vínculo funcional. Entretanto, ficou provado de que os bens foram entregues, revertidos em prol da coletividade, não houve questionamento de preços. Eu penso que é possível um provimento parcial para a redução da multa para 160 UFESPs. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. 61, também retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. E o 62 é recurso ordinário do prefeito Cerqueira César contra a decisão que negou o registro atos de admissão para a função de psicólogo, aplicando-lhe multa. Isto ocorreu no exercício 2011. A instrução está dividida. Conheço em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Aqui nós temos o seguinte, senhores conselheiros. No exercício anterior, houve 3 admissões para psicólogo, com base no mesmo processo seletivo e que foram julgadas regulares pelo tribunal.
estava dentro do prazo de validade e mais 2 foram efetivadas no exercício de 2011. Ora, seria um contrassenso o tribunal já ter aprovado as 3 primeiras e, pelo mesmo processo seletivo, vislumbrando potenciais problemas nesse processo, julgar irregulares as 2 subsequentes. Eu dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra agora ao eminente relator, presidente do conselheiro, auditor Valdenir Antônio Polizelli, para os itens finais. Senhor presidente, senhor conselheiro doutor Renato, item 64 é um contrato firmado pela Prefeitura do município de Santana de Parnaíba com a empresa distribuidora de água PH Limitada ME. A instrução é pela regularidade e o voto também. Em discussão, em votação, aprovado. 65, contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Tatuapé com o consórcio Tatuapé Vias. Assessoria Taubaté. técnica jurídica... Taubaté. Perdão, gente. Taubaté. Assessoria técnica jurídica pela irregularidade. Assessoria técnica economia, engenharia e chefia pela regularidade. As alegações apresentadas pela municipalidade afastaram os apontamentos do órgão de instrução e as razões pedidas pelo segmento jurídico de assessoria técnica. Nessas condições, diante das favoráveis manifestações de assessoria de engenharia, economia e chefia de ATJ, que recomenda o acolhimento da matéria, voto pela regularidade do pregão presencial e decorrente termo de contrato. Em discussão, em votação, aprovado. 66 e 67 em conjunto, ata de registro de preços firmada pela Prefeitura do município de Taboão da Serra com King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Limitada para fornecimento de kits escolares. Em conjunto, representação formulada por Edupel Embalagens Limitada. A TJ e chefia pela irregularidade. Graves apontamentos efetuados ao longo da instrução impedem a aprovação da matéria, a começar pela escolha do sistema de registro de preços, opção que, ao menos nesse caso em particular, merece críticas, em que pese esse tribunal admitir o registro para aquisição de material escolar e mesmo para o fornecimento de kits escolares, indispensável nesses casos que as futuras aquisições se revistam de dose mínima de imprevisibilidade a justificar a escolha, característica identificada, via de regra, na habitual modificação no universo de alunos ao longo do ano letivo, ou mesmo na eventual reposição de materiais deteriorados, cenários que admitem presumir a conveniência do sistema do registro. Não foi o caso. Decorrida uma semana da assinatura da ata, a Prefeitura emitiu pedido no valor integral registrado. Não há que se falar, portanto, em imprevisibilidade. O município adquiriu, por meio de aquisição única, a totalidade dos quantitativos. E o que mais é grave, providenciou a prorrogação da ata de registro de preço, consoante informação trazida aos autos pela própria administração, medida que afronta a sólida jurisprudência desse tribunal. Nessas particularidades, voto pela irregularidade do pregão e da ata de registro de preço e pela procedência parcial da representação. Em discussão, em votação, aprovado. 68, 69, 68 e 69 em conjunto. Pregão presencial e contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes com a empresa Alto Posto Gasola Matias Limitada e Fábrica Química Petróleo Derivados. Assessoria técnica econômica e chefia pela irregularidade. Prevalecem as falhas indicadas pela instrução, inadequada descrição dos itens, ausência de comprovação da compatibilidade dos preços e dos valores posteriormente revisados aos praticados no mercado, falta de previsão do reajuste de preços por metodologia e índices pré-estabelecidos, aquisições acima dos quantitativos valores ajustados. Nessas condições, voto pela irregularidade do pregão e dos contratos. Em discussão, em votação, aprovado. 70. Prestação de contas de subvenção concedido pela Prefeitura de Boituva à entidade denominada Serviços de Obras Sociais de Boituva para desenvolvimento de ações de caráter assistencial. Para a assessoria técnica e chefia, rejeição parcial das despesas. A entidade comprometeu indevidamente R$ 33.211 com doação a outra entidade, Associação Viver Livre de Combate às Drogas, e pagamento de contas de locação, água e energia elétrica da entidade Casa Apoio Peniel, o que não estava previsto no pacto de colaboração. Nessas condições, voto pela desaprovação das prestações de contas em exame, no entanto, desde condenar a beneficiária a devolução do numerário, porque os recursos acabaram contribuindo para a manutenção de outras entidades também autorizadas em legislação municipal a receber subvenção.
Em discussão? Não vem discussão, em votação, aprovado. Peço, Vênia, a licença para levar os itens 71 a 73 em conjunto. Regimental. 71, contas da Câmara Municipal de Rincão, exercício 2013. 72, contas da Câmara Municipal de Montes Castelo, referência ao exercício 2014. E 73, contas da Câmara Municipal de Aramina, exercício 2014. Os principais aspectos legais e constitucionais foram atendidos. Nesse sentido, eu voto pela regularidade das contas em exame, sem prejuízo das determinações das recomendações constantes no corpo dos votos, com quitação aos responsáveis. Os votos estão em discussão. Não vem discussão e votação, aprovado. 74, contas da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita, exercício 2013. A TJ e MPC, parecer desfavorável. As alterações do orçamento inquinaram o equilíbrio das contas. O déficit orçamentário refletiu no extremo aumento de 39,53% do déficit financeiro retificado de 2012 e na evolução negativa dos resultados econômicos, acarretando retração de saldo patrimonial a despeito dos 5 alertas endereçados por essa Corte de Contas. Outro ponto a desabonar os demonstrativos refere-se à inadimplência da Prefeitura em relação às contribuições devidas ao Fundo de Previdência Local, cotas patronal e dos segurados, consequente acordo de parcelamento firmado em dezembro de 2013. A propósito, o procedimento acarretou expressivo crescimento de 280% da dívida fundada em relação ao exercício passado. A administração municipal também deixou de repassar ao fundo as contribuições retidas dos segurados, podendo até em tese configurar até crime de apropriação indébita. Nessa circunstância, voto pelo parecer desfavorável e com comunicação ao Ministério Público Estadual. Em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. 75, contas da Prefeitura Municipal de Timburi, exercício 2013. A TJ e MPC, parecer favorável, a instrução também e o parecer também favorável. Voto pelo parecer favorável. Em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. 76, contas da Prefeitura de Atibaia, exercício 2013. A TJ, parecer favorável. A MPC, parecer desfavorável, especialmente em face dos desacertos apontados na execução de contratos, nos procedimentos de desapropriação e na descaracterização da peça orçamentária ao longo da execução. Os principais pontos foram atendidos, a destacar o equilíbrio dos resultados contábeis obtidos no exercício evidenciado pelo superávit da execução orçamentária, na ordem de 5,87%, e positivos resultados financeiro e patrimonial. Ressalte-se ainda que o município possuía liquidez financeira frente aos compromissos de curto prazo. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer favorável, com proposta de abertura de autos apartados para analisar a matéria tratada no item B52, que é subsídio dos agentes políticos. Em discussão, não vem discussão e votação, aprovado. 77, contas da Prefeitura de Rio Grande da Serra, exercício 2013. A TJ e chefia, parecer favorável. Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer desfavorável em razão das falhas, em especial o investimento parcial dos recursos do Fundeb, 97,13%, e a insuficiência de pagamento de precatórios. A instrução demonstra que o município de Rio Grande da Serra obteve desempenho satisfatório nos principais aspectos avaliados por esse tribunal durante o exercício de 2013. O município empenhou o equivalente a 100% dos recursos do Fundeb. Contudo, após glosas, o percentual de aplicação foi reduzido para 97,13%. Não obstante, resta evidenciado que o administrador objetivou a integral aplicação dos recursos nos termos da legislação de incidência, sendo que tal pretensão somente não foi alcançada em face do expurgo pela fiscalização. Nesse contexto, a falha, excepcionalmente, comporta relevamento, cumprindo a administração municipal depositar os recursos correspondentes em conta específica e investimento no exercício seguinte à publicação do parecer. Com referência aos precatórios, tal falha é passiva de relevamento, tendo em conta que o faltante foi objeto de parcelamento devidamente aprovado pelo Tribunal de Justiça. Assim, voto parecer favorável. Discussão. A palavra é eminente do conselheiro Renato Martins Costa. Aqui, senhor presidente, senhor conselheiro relator, as glosas recaíram sobre matéria que tem ligação com a área do ensino,
ainda que de maneira indireta, né? Aula de robótica, despesas que já temos aqui entendido como não pertinentes, mas que podem ser desculpadas com a biblioteca municipal. A biblioteca está fora, o administrador tem que cumprir com isso. A biblioteca municipal não pode ser computada no ensino, mas é algo que é usufruído igualmente na área do ensino. Kits de higiene bucal para ensinar a criança na escola. Enfim, há gastos que têm pertinência e eu vou acompanhar o senhor relator em função desses aspectos. Só relevar o seguinte, a aplicação no ensino, às vezes a gente se depara com uma situação cinzenta, não é nem preto nem branco. Claro. Tem certas situações que está bem caracterizado, né? Uniforme escolar, né? Tem algumas que fica aquela dúvida. Por isso que gasto com o Fundeb, que o gestor só pode aplicar 100,00%. Não existe 101, 102, 103, como a gente vê por aí, que isso é tudo empenhamento equivocado. Portanto, essa corte, assim, entendo muito sabiamente, tem uma certa assim, tolerância com certo, porque correríamos o risco de punir bons gestores por pequenas glosas. Então, eu entendo que, desde quando a glosa são despesas lícitas, entendo que tem que ter uma certa tolerância sob pena a gente punir bons gestores. Né? Eu até, diante das circunstâncias, conselheiro, eu ficaria até em dúvida de considerar como aplicado 100% e desconsiderar a glosa, não é? E desonerar do depósito. Mas eu confio no critério de Vossa Excelência nesse sentido e acho que a emissão do parecer favorável contempla bem a justiça no processo. Em discussão, 90% em votação, aprovado. Item 78, contas anuais da Prefeitura Municipal de Tapiratiba, de 2013. A instrução é pelo parecer favorável e o voto também pelo parecer favorável. Em discussão, 90% em votação, aprovado. 80, contas da Prefeitura de Carapicuíba, 2013. A instrução é pelo parecer desfavorável. Diversas impropriedades macularam as contas. A aplicação no ensino equivalente a 19%, profissional do magistério 58% e no Fundeb 92%. Voto pela emissão do parecer desfavorável e determina a formação de autos próprios para o exame do eventual pagamento pela reforma de pronto-socorro infantil, sem que tivesse demonstrado efetiva execução dos serviços e de contratação de empresa para recompensação previdenciária. Em discussão, 90 discussão em votação, aprovado. 81, contas da Prefeitura de Piracaia, 2013. A TJ, chefia, parecer favorável. MPC, parecer desfavorável. A questão mais relevante relaciona com a deficiente aplicação do Fundeb de 99,62%. Houve sustentação oral em 15 de setembro passado, quando se argumentou que a falta de integral aplicação das importâncias provenientes do Fundeb não seria motivo de rejeição das contas dos municípios. No entanto, eu analisei as notas taquigráficas e constatei que as razões ofertadas não afastaram a mácula. Aqui não se trata de glosa, mas sim da não aplicação dos recursos, sem a utilização da parcela diferida, desatendido o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal 11.494. Eu procurei na instrução, inclusive, se havia informação se a conta fechou zerada, mas eu não achei informações na instrução. Porque se fechou zerada, é pior ainda. Quer dizer, ele não aplicou e o dinheiro não ficou, quer dizer, esse dinheiro foi desviado. Porque quando não aplica e o dinheiro fica na conta, tudo bem. Agora, se a conta fechou zerada e não aplicou, esse dinheiro teve outra destinação. Então, eu voto para parecer desfavorável. Em discussão, 90 discussão em votação, aprovado. 82 já foi. 83. Recurso ordinário interposto por Marcos de Oliveira Galvão, ex-prefeito do município de Roseira, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas dos repasses a várias entidades durante o exercício de 2008. As razões que motivaram a reprovação das contas decorreram da ausência de comprovação da compatibilidade dos gastos, não houve seleção pública para recrutamento de profissionais e inexistência de plano de trabalho. Em preliminar, recurso em termos dele conheço.
Em discussão, em votação, conhecido. Mérito. As entidades são prestadores de relevantes serviços de assistência social a pessoas em situação de risco ou com deficiência física ou mental e a idosos, além de atendimento médico prestados. É a PAI, é Casa da Infância, as impropriedades referentes de caráter formal, e não há notícias de má aplicação dos recursos ou desvios. Do provimento ao recurso. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Encerrada a pauta dos nossos trabalhos, eu consulto os senhores conselheiros que defendem a palavra. Não havendo, eu consulto o doutor Rafael Baldo, do Ministério Público de Contas, e já vi especificamente da pauta. Não, excelência, obrigado. Não havendo, agradeço a todos, está encerrada a sessão.